Muito bom dia, o meu nome é Pedro Quinteiro, sou professor associado na Escola de Ciências Económicas e das Organizações da Universidade Lusófona aqui no Centro Universitário de Lisboa e sou também investigador integrado no Intrepid Lab, um hub do CETRAD. Começar por agradecer a vossa presença, agradecer ao ILIND, aqui na pessoa da doutora Ana Parruca, o convite para estar aqui hoje a falar um bocadinho sobre algumas das áreas de investigação sobre as quais tenho vindo a trabalhar nos últimos anos e sobre as quais tenho um interesse crescente e que tem vindo também a envolver alguns investigadores da nossa universidade. Ora, quando nós falamos em performance e trabalho em equipa em ambientes isolados, confinados e extremos, isto é assim um nome muito grande para descrever um conjunto de sítios, de lugares, de contextos de trabalho que todos nós conhecemos, se calhar às vezes não os temos no nosso imaginário do dia-a-dia, do cotidiano, mas que têm um papel fundamental no nosso modo de vida, na manutenção da nossa sociedade, na manutenção da nossa economia e muitas vezes não nos apercebemos, mas que há pessoas que trabalham lá, que vivem lá, que estão expostas a condições um bocadinho diferentes daquelas a que nós estamos habituados e que por isso oferecem também uma oportunidade para percebermos um bocadinho melhor como é que funcionam os seres humanos quando estão sozinhos, quando estão em grupo e quando são levados, de certa forma, ao limite ou a diferentes tipos de limite. E é sobre isso que vamos conversar um bocadinho. Ora, se calhar começar por desdobrar um bocadinho isto. O que é que se quer dizer quando se fala em ambientes que são isolados? A ideia do isolamento ela é um pouco autoexplicativa, portanto estamos a falar de ambientes, de espaços de trabalho e de vida também, em que nós estamos fisicamente separados de outros seres humanos ou de outras formas de podemos chamar civilização. Um exemplo clássico são as bases remotas na Antártida, onde se passa o verão, onde se passa o inverno, e onde muitas vezes num raio de centenas de quilómetros, ou às vezes milhares de quilómetros, não existe mais ninguém, a não ser aquele pequeno grupo de 10, 30 pessoas que vivem dentro da base connosco. E, portanto, é esta sensação de que sou só eu sozinho ou eu com este pequeno grupo de pessoas e não há mais ninguém com quem possamos interagir ou que nos possa vir ajudar se precisarmos de algum tipo de ajuda. Tipicamente, o isolamento também tem associado a ideia de que há poucos recursos, ou seja, os recursos são limitados e nós, o que quer que tenhamos que fazer, o que quer que tenhamos que resolver, tem que ser feito com muito poucos recursos. Existe, e passando agora do isolamento, existe outra dimensão que faz parte deste tipo de contexto, que são os confinados, o confinamento. Ora, o confinamento não significa necessariamente que estejamos isolados, significa que a nossa liberdade de movimentação, de deslocação, está normalmente restrita a um espaço mais pequeno. Pode ser um espaço mais pequeno que ainda assim permite ir ao exterior, por exemplo, nas bases na Antártida e em outras bases remotas, é possível ir ao exterior mediante algumas regras de segurança, ainda assim com bastantes restrições, mas existem outras situações, como por exemplo submarinos, estações subaquáticas, estações espaciais, em que existe efetivamente um confinamento e nós não podemos sair ou viver para além do espaço muito restrito que é aquele onde também vivemos. Por último, a ideia dos extremos. E o que é que são os extremos? Os extremos são todo e qualquer contexto, todo e qualquer ambiente de trabalho onde as condições de vida são levadas ao limite, quer pelas características, por exemplo, meteorológicas dos sítios onde as pessoas vivem e trabalham, o exemplo do oceano aberto, o exemplo do espaço, o exemplo das grutas ou dos vulcões, onde pela temperatura, pela ausência ou quase ausência de gravidade e outras características que já iremos abordar, tornam a permanência bastante difícil. Em cima disto, colocamos um outro fator que é estes ambientes extremos, caracterizam-se por níveis de imprevisibilidade muito acentuados. E esta imprevisibilidade resulta não só das interações entre os seres humanos, resulta também das próprias características do contexto. O contexto está sempre a mudar. E isso significa que quando um evento ocorre neste tipo de contextos, não são eventos de pequena magnitude. Normalmente são eventos de grande magnitude. O que é que isto significa? São eventos que podem pôr em causa a integridade das infraestruturas, a integridade dos próprios ecossistemas e, naturalmente, a integridade da vida humana.
E isso faz com que portanto, estes dois fatores em conjunto, por um lado a imprevisibilidade e por outro lado a magnitude dos eventos que acontecem, tornam estes ambientes extremos. Em última análise, e se vocês olharem um bocadinho para o nosso passado recente, estamos a falar das nossas casas durante a pandemia. Okay? Portanto, era um ambiente, estávamos em isolamento, estávamos confinados às nossas casas e dentro de casa e ou fora de casa também podíamos dizer que era um ambiente extremo porque existia um vírus que não sabíamos muito bem o que nos ia fazer, mas do qual tínhamos todos muito medo. Okay? Feito esta pequena introdução do que são ambientes isolados, confinados e extremos, para dar um enquadramento próprio, e penso que vocês começam a ter uma ideia do tipo de locais onde se vive e trabalha que têm estas características, importa colocar esta questão, e esta é uma das questões com as quais eu tenho vindo a trabalhar, que é, se este tipo de ambientes são assim tão complicados, porque é que vale a pena dar-lhes algum tipo de atenção? Né? E na resposta a esta pergunta eu acabei por descortinar um bocadinho o véu logo na abertura desta sessão, mas essencialmente por estas duas razões. Quando nós vamos para uma selva amazónica, quando nós vamos para o oceano profundo, às vezes junto à costa, quando nós vamos para grutas de gelo na Antártida e no Ártico, ou para um vulcão em erupção, e há pessoas que vão para estes ambientes, fazem-no por duas razões. Uma, a sustentabilidade ambiental, económica e, por vezes, social dos ecossistemas. Por exemplo, se formos para as regiões polares ou para as selvas, temos tribos que vivem lá e com as quais é preciso coexistir e das quais se pode aprender. E esse é um trabalho que é feito. Mas existe, inevitavelmente, por trás também uma ideia de crescimento económico. Por exemplo, a economia do mar rende anualmente cerca de 2 trilhões de euros. A economia do espaço, neste momento, ainda está abaixo do trilhão, mas até 2035 estará no 1,6, 2 trilhões. Portanto, são das poucas economias com esta dimensão de escala. E é por isso que vale a pena estudar e intervir, por um lado, para proteger e conservar, por outro lado, para potenciar crescimento económico, desenvolvimento da sociedade e melhoria da qualidade de vida. Em cima disto, e embora já tenha descortinado um bocadinho o véu, nós, quando falamos em ambientes isolados, confinados e extremos, e agora antecipando um bocadinho, há vários tipos de ambientes dos quais nós pensamos e falamos, mas normalmente o que nós consideramos o epítome, quase a Fórmula 1 deste tipo de ambientes, é o espaço, é a vida no espaço. E nós passamos, aliás, se nós pensarmos que passámos centenas de milhares de anos a olhar para as estrelas, e agora pensarmos que não foi há mais sensivelmente 60 anos que um ser humano viu pela primeira vez esta vista, conseguimos perceber rapidamente que nós não estamos propriamente preparados, feitos ou aptos para viver no espaço. Ou seja, a ida ao espaço e a permanência no espaço, muitas vezes por períodos superiores a 1 a 2 semanas, okay, é extraordinariamente violenta para o corpo e para a mente humana. E apesar disso, okay, o que não deixa de ser curioso, a corrida espacial tinha adormecido um bocadinho, mas na última década voltou a despertar, em parte pelo potencial económico da mineração espacial e da ocupação de territórios na Lua e em Marte, por exemplo, mas também muito explotado pela uma nova área de negócio, que é o turismo espacial. Vocês eventualmente vão acompanhando as notícias, e que tem vindo a abrir um novo nicho económico e das atividades turísticas, que é precisamente o envio de cidadãos comuns, sem preparação técnica e comportamental de astronauta, para ir ao espaço, alguns por breves minutos, outros por vários dias. E este vídeo que eu trago aqui para vos mostrar fala-nos precisamente um bocadinho sobre essa experiência. 3, 2, 1, release. This summer, the space line for Earth is open. With our first scientific research mission, followed by our first private astronaut mission. If you ever dreamed
of exploring beyond. Welcome to the new space age. Virgin Galactic. Space for the curious. O que é que nós vemos aqui? E este anúncio é um bocadinho um reflexo desta transformação que tem estado em curso. É a abertura do espaço. Deixa-me só aqui. Muito bem. É a abertura do espaço a qualquer pessoa, obviamente que aqui com poder financeiro, para comprar um bilhete e ir. E isto levanta-nos muitas questões, e já vamos regressar um bocadinho à Terra, levanta-nos muitas questões, nomeadamente se alguém, para estar habilitado a viver e trabalhar no espaço durante meses, está muitas vezes 3, 4, 5, 6 anos a treinar, antes de conseguir ir ao espaço pela primeira vez. Às vezes, alguns, uma década. Como é que cidadãos que fizeram um treino que terá durado entre 1 a 3 meses no máximo, estão também eles habilitados a ir? Claro que os requisitos são diferentes, mas isto levanta algumas questões, até para aquilo que se faz muito na área do comportamento organizacional, na gestão de recursos humanos e até da psicologia das organizações. E em parte motivados pela questão da ida ao espaço, mas não só. Há um conjunto de pessoas que desde há alguns anos, algumas décadas, têm colocado precisamente esta questão. Ou seja, como é que a mente humana, aquilo que nós pensamos, sentimos e fazemos, é influenciado pela vida neste tipo de ambientes isolados, confinados e extremos. Porque nós sabemos que, quando falamos em comportamento humano, agora de uma forma muito geral, nós sabemos que o contexto é determinante, ou muitas vezes determinante, para influenciar a forma como nós experienciamos o que quer que seja a situação em que estamos inseridos. Tem sido um bocadinho isto que eu tenho andado a fazer, principalmente desde 2015, 2016, sensivelmente. Em alguns dos trabalhos que tenho desenvolvido, tenho feito trabalho de campo também, ou seja, uma parte da investigação é quantitativa, a outra parte é qualitativa e permite fazer uma observação participante, aqui com alguma integração, quer de métodos mais da psicologia, quer métodos da antropologia, por exemplo, portanto, uma espécie de... Portanto, uma integração de diferentes metodologias, e isto inclui, por exemplo, na parte da participação, da presença física, duas expedições à Antártida. Em 2023 passei uma semana numa gruta na Ilha Terceira, portanto, nos Açores, e mais recentemente aproveitei para recolher alguns dados, mas fui dar apoio a uma escavação de paleontologia na aldeia da Penina, na Serra de Monchique. Visto assim parece uma coisa pitoresca, mas se vocês estiverem numa encosta escarpada da serra com 30, 40 graus sem sol e sem sombra, fica isolado, fica confinado e fica extremo. Paralelamente a isto, recentemente temos conseguido ter acesso a outro conjunto de projetos, estes não com uma ida presencial, mas recolhas à distância. Muito recentemente participámos, a Universidade Lusófona participou no voo da SpaceX que aconteceu em março, onde recolhemos alguns dados com astronautas. Estamos em negociações para, até ao final do ano, recolher dados durante a missão inaugural de uma plataforma submarina de uma empresa chamada Deep, que está a desenvolver o conceito de criar várias plataformas submarinas espalhadas pelo mundo, numa primeira fase para cientistas, mas que ao longo do tempo permita que não só cientistas, mas também cidadãos possam passar alguns dias ou algumas horas a viver num habitat debaixo d'água. E, muito recentemente também, através de uma colaboração entre a Agência Espacial Europeia e a Marinha Portuguesa, e em breve passarei um pequeno vídeo sobre isto, também alguma investigação com submarinos, missões de curta duração, missões de longa duração, para perceber, sempre com o objetivo de tentar perceber como é que é viver, trabalhar neste tipo de ambientes e de que forma é que nós podemos, não só, por um lado, promover o bem-estar das pessoas e das equipas, bem-estar físico e mental, mas também ajudá-las a pensar como é que podemos melhorar os processos de gestão, os processos de trabalho em equipa, para que as equipas consigam ser mais eficazes, mais eficientes e fazer o seu trabalho em segurança.
Isto tem dado origem a um conjunto de publicações, algumas delas até com dados recolhidos durante a pandemia, para perceber, por exemplo, como é que as medidas de lockdown, de confinamento, afetaram a saúde psicológica, o bem-estar psicológico dos cientistas que foram para a Antártida em plena pandemia, que já iam estar isolados e confinados, mas que passaram por um período adicional de confinamento forçado. Também aqui um trabalho relativamente recente para tentar sistematizar um bocadinho a literatura sobre o estado da arte no que toca ao trabalho em equipa no contexto das viagens espaciais. Uma missão também, esta que acontece durante o Covid, de 2 pessoas que projetam o que poderia ser um habitat lunar e que montam este habitat no Círculo Polar Ártico e passam lá 3 meses, portanto apanharam uma parte do ciclo com luz do dia e outra parte sem luz do dia. Mais uma proposta conceptual de nós chamamos o ABC das equipas eficazes, portanto 3 recomendações para como ser mais eficaz na Antártida, e mais recente um estudo em que, na verdade, um artigo com 2 estudos em que nós tentámos perceber precisamente como é que as características dos eventos que ocorrem e que de alguma forma são estressantes e imprevistos afetam a capacidade de resposta e que tipo de respostas é que são mais eficazes. Ou seja, no fundo, se acontece um evento desta natureza, a resposta mais correta é esta; se acontece um evento daquela natureza, a resposta mais correta é a outra. Todos estes trabalhos têm em comum um ponto que vai sendo consistente ao longo do que está publicado e do que ainda não está publicado, que é, e mais à frente vamos voltar a isto, a importância das relações interpessoais. Que, embora uma ideia extraordinariamente simples e uma ideia extraordinariamente evidente, tende a ficar de fora das conversas quando falamos no mundo do trabalho e principalmente quando falamos da performance humana neste tipo de contextos, que tipicamente é muito centrada na ação, na execução, e deixa de fora, ou tende a deixar de fora, pelo menos de forma formal, de forma explícita, a centralidade das relações interpessoais. Okay? E o que esta investigação toda tem vindo a demonstrar, e o que estamos para publicar durante o próximo ano ou 2 continua a demonstrar, é que são as relações interpessoais o processo-chave que depois permite que todos os outros processos aconteçam. Com isto, mostrar-vos, precisamente falava-vos há pouco, um projeto que está em curso. Nós já terminámos a primeira recolha, este feito em colaboração, como vos dizia, com a Marinha Portuguesa e com a Agência Espacial Europeia, e que tenta estabelecer uma ligação entre a fisiologia humana e a psicologia. Or in the vastness of space, always begins with the understanding of our environment. Through the Subsea project, a collaboration between ESA, the European Space Agency, the Portuguese Space Agency, and the Portuguese Navy, ESA is advancing its ground analog research. Working alongside scientists and experts across Europe, the project leverages submarines to evaluate their potential for space missions while studying the effects of isolation for preparation of long-duration exploration missions. In the Subsea project, we are working with scientists of the University Hospital of Munich, University of Florence, and Lusófona University in Lisbon to study how stress, mood, and crew dynamics in missions like submarines co-evolve in confined environments, much like space missions. By collecting questionnaires and saliva and hair samples, we track mood shifts, we track markers of stress like cortisol, as well as we monitor changes in the overall immune health to understand how the body adapts throughout the mission. The Subsea mission will reinforce our capabilities in our ecosystem, particularly in the analog missions and also space medicine, and also reinforce our cooperation with international organizations such as the European Space Agency and also our Navy, the Portuguese Navy. With the Portuguese Navy, we are taking part of the Subsea project, which is to test how human beings perform in a very harsh conditions, isolated of outside world. We are doing that with our crews, submarine crews, and with our experience of underwater world and underwater living. As astronauts, we rely on analog missions like Subsea to prepare for the challenges of space travel, research into life and work in confined environments, whether under the sea, in space, or in remote locations on Earth, like polar stations and healthcare settings, provide invaluable insights into how humans adapt physically and mentally
to isolation and stress. Subsea is an essential initiative focused on human resilience in extreme environments, advancing space exploration while also delivering meaningful benefits to health and well-being here on Earth. Ora, como vocês conseguem perceber, há vários paralelismos entre os submarinos e as viagens espaciais, e uma das coisas que se faz muito nestes ambientes isolados confinados, e estaremos a tentar encontrar paralelismos entre diferentes tipos de ambientes. Porquê? Porque normalmente as amostras, quando fazemos investigação, as amostras são muito pequeninas, são grupos de 10 pessoas, grupos de 4 pessoas, grupos, eventualmente, se tivermos sorte, de 20 pessoas. E o que, do ponto de vista do poder da amostra e da dimensão da amostra é extraordinariamente limitado. Então o que se tenta fazer é estabelecer critérios para perceber, ok, se eu estudar os submarinos, com que outro tipo de contextos de trabalho é que eu posso comparar estes dados? Se calhar posso comparar com uma base na Antártida. Os submarinos têm à volta de 30 pessoas, uma base na Antártida durante o verão pelo menos também tem à volta de 30 pessoas. Com a estação espacial, um bocadinho mais difícil, porque na estação espacial, no máximo, estão lá 14, em média estão lá 7. O submarino tem 20 a 30. Ainda assim é possível comparar. E uma das coisas que nós gostamos muito de fazer e que se tenta desenvolver são, por exemplo, taxonomias, ou seja, por exemplo, esta taxonomia em concreto é uma adaptação que nos permite, por exemplo, arrumar diferentes tipos de contextos neste contínuo de menos isolamento e confinamento, ou mais isolamento e confinamento, e mais extremo, menos extremos. E o que nós temos, por exemplo, aqui a escalada num ambiente que pode ser considerado mais radical, mas menos extremo e menos isolado e confinado, por oposição à vida no espaço, que é mais extremo e mais isolado e confinado. Depois temos aqui algumas coisas muito específicas, por exemplo, a Antártida, aqui sendo um outdoor, ele é menos extremo comparativamente ao espaço, mas também há mais isolamento e confinamento, e no limite, por exemplo, ali uma situação, naquele caso, por exemplo, é um incêndio industrial, que não sendo tão isolado e confinado, é claramente muito extremo. Por exemplo, nós não vamos falar tanto aqui, mas nós colocaríamos, por exemplo, os bombeiros, a sala de emergências de um hospital ou uma unidade especial de polícia neste quadrante aqui. Muito extremo, mas pouco isolado e confinado. Também entrariam aqui, por exemplo, militares. Okay? Para além destas taxonomias, há algumas coisas que nós obviamente sabemos e que estão bastante estudadas, estão bastante bem estudadas. Por exemplo, nós sabemos que existe um conjunto, sabemos quais são os grandes desafios à adaptação em ambientes ICE, ou seja, os grandes desafios à capacidade dos seres humanos para estarem bem em ambientes isolados, confinados e extremos. Sabemos, por exemplo, que características físicas como a temperatura ou a microgravidade, que é a quase total ausência de gravidade, são grandes estressores. Por um lado, um estressor térmico, por outro, por exemplo, a microgravidade. Se vocês já estiveram enjoados em algum momento, enjoaram num barco, enjoaram no carro, enjoaram no avião, os astronautas passam exatamente pelo mesmo processo quando chegam ao espaço. Quase todos ou todos enjoam e durante os primeiros dias estão proibidos de trabalhar, porque estão tão nauseados, e nunca se fala nisto, que é só preferível que não façam nada. Portanto, tem um período de adaptação. Ainda assim, nunca é total. Portanto, imaginem-se vocês a terem que tomar decisões, fazer o vosso trabalho do dia-a-dia, nauseados sistematicamente, 24/24, durante dias ou semanas. Okay? Outros exemplos são, por exemplo, o facto de muitas vezes as condições de habitabilidade não serem as mais adequadas. Na Antártida acontece frequentemente estarem mais pessoas a viver na base do que aquela que é a capacidade da base para acomodar pessoas, muito por causa das alterações meteorológicas que atrasam voos ou antecipam voos e muitas vezes concentram grandes quantidades de pessoas num espaço muito limitado, porque não é possível irem para o outro lado. As características da própria equipa, quem trabalha em equipa, quem trabalha em projetos sabe que as características dos diferentes membros da equipa têm um impacto considerável nas dinâmicas do grupo. Neste tipo de ambientes não é diferente, com uma particularidade, nota-se mais. Okay? Os ambientes isolados, confinados e extremos, apesar de extraordinariamente desafiantes do ponto de vista da investigação, da prática de investigação, têm uma grande mais-valia. Funcionam como laboratórios naturais e, por isso, é muito mais fácil nós observarmos tudo aquilo que funciona melhor ou que funciona pior quando estamos a gerir pessoas e a facilitar processos entre pessoas. É mais fácil. Talvez porque
o extremo, o extremeness do contexto em si, potencie essa facilidade na observação. E porquê é que tudo isto é importante? Tudo isto é importante, como eu vos dizia, que por um lado afeta a capacidade de adaptação dos indivíduos e por outro lado a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras. E eu não sei se vocês viram recentemente nas notícias, mas aconteceu um incidente extraordinariamente significativo e que reflete muito isto que eu estou aqui a partilhar convosco. Ou seja, recentemente foi um pouco noticiado por todo o mundo o incidente que vou agora partilhar convosco. A team of research scientists working in the Antarctic have reportedly made a desperate appeal for help after they say a colleague threatened to kill one of them. The South African team are totally isolated at the remote research base, thousands of miles from South Africa. Winter is fast approaching, and that means it will be months before the team can be changed. Here's our climate correspondent, Justin Rowlett. The Sanai Base is one of the most remote places on Earth. 10 people were preparing to spend the Antarctic winter here. The base has plenty of amenities, as this video tour taken 4 years ago shows. And here we have the games room, right, where all the fun happens. But extreme weather and 24-hour darkness meant the current team didn't expect to see another human being for 6 months or so. Now today, the wind's about 30 knots and the temperature is about minus 28, minus 29. Then, an email last week claimed there'd been a violent attack, according to the South African newspapers. The email reportedly said one team member had threatened to kill another, creating, it said, an environment of fear and intimidation. The South African authorities have confirmed there was an assault. It was a dispute over a weather-dependent task that required a schedule change, they said. It doesn't sound much, but those who've spent time in Antarctica say overwintering on a base can be an incredibly intense experience. If you're there with just, maybe 10 other people as there were in Sanai, you get to know everything about the other person. You know exactly how they put their coffee cup down and what direction the handle points in. You know that they scratch their nose 3 times before they sit down. You know everything about them. And in the bad circumstances, it can start to irritate you. The South African Environment Ministry has said it is responding with utmost urgency, but with temperatures falling and the weather worsening as the Antarctic winter draws in, getting a rescue team in will be very challenging. Justin Rowlett, BBC News. Este é um exemplo de várias situações que acontecem. Há outras, esta poderá ser particularmente inédita e também é bastante recente, mas ao longo da história humana neste tipo de ambientes há muitas histórias parecidas e que têm sempre que ver com as características das pessoas, mas são normalmente potenciadas pelo próprio contexto. Inclusive, há pessoas que, quando são avaliadas psicologicamente, são recrutadas, são treinadas, apresentam todos os requisitos para serem um ótimo membro da equipa, mas que durante o período de permanência neste tipo de contextos acabam por passar por algumas transformações que depois levam a este tipo de situações. Agora, há aqui uma particularidade que é, nós temos estado a falar nos ambientes isolados, confinados e extremos, e estamos sempre a falar como são desafiantes. No entanto, não nos podemos esquecer que no final do dia, um aspecto que é determinante para perceber o verdadeiro impacto psicológico que este tipo de ambientes têm no funcionamento dos seres humanos é a forma como eles são percebidos. Okay? Ou seja, a forma como cada um de vocês avalia uma determinada situação poderá ser completamente distinta. E aquilo que para uns é uma situação extrema, para outros é uma situação banal. Okay? E aqui é introduzido um conceito relativamente recente, que é o conceito do team extremeness, ou seja, a ideia de que dependendo da forma como eu percebo a tarefa que realizo e o tipo de ambiente em que eu realizo essa tarefa, assim eu posso considerar que estou a desempenhar funções num ambiente mais ou menos extremo. O ambiente pode ser o mesmo, mas a avaliação que eu faço da tarefa e a avaliação que os outros fazem da tarefa e da situação em que estamos condiciona essas avaliações. E isto está mais ou menos descrito neste gráfico, ou seja, por um lado,
a ideia de, são dados alguns exemplos, por exemplo, aqui no menos extremo, se calhar, dependendo das janelas e dependendo dos edifícios, mas eu a limpar as janelas da minha casa, estará aqui no menos extremo, mas depois, conforme vamos subindo no eixo, encontramos situações em que a tarefa e o ambiente, por exemplo, são extraordinariamente extremos, e isto vai variando um bocadinho até dentro da própria dentro da área ocupacional. Diferentes tipos de tarefas podem fazer com que a minha percepção de extremeness daquilo que eu estou a fazer ou daquilo que eu estou a viver varie. Okay? Inclusive, dentro da própria equipa, aconteceu-me uma vez, numa equipa, uma pessoa sofrer um acidente, partir um dedo ou uma mão durante uma expedição, mas a gravidade dessa situação foi percebida de forma extraordinariamente diferente por pessoas em que aquela expedição era a sua primeira expedição, comparativamente a outras pessoas que aquela já era a sua 5ª ou 10ª expedição. Okay? E isso depois também provoca alguns desequilíbrios na gestão de expectativas e na gestão de preocupações. Partilhar convosco outro exemplo, estamos quase a fechar. Este aconteceu 2 vezes, o que é extraordinário, porque tendo acontecido a primeira, esperava-se que não voltasse a acontecer, mas aconteceu uma segunda vez e foi uma coisa inédita. Quando nós pensamos no espaço e, por exemplo, nos spacewalks, quando os astronautas vêm cá fora fazer alguma espécie de manutenção à nave ou à estação, nós normalmente, se calhar vocês pensaram nisso, mas normalmente não pensamos em água. Sabemos que a água existe, está dentro da base, mas não estamos à espera que de repente apareça a água. Mas foi precisamente o que aconteceu por 2 vezes durante uma extracurricular vehicular activity, pondo em causa, em risco, a vida dos astronautas. Passo já a mostrar-vos. European Space Agency astronaut Matthias Maurer was wrapping up a 7-hour-long spacewalk outside the International Space Station when he noticed water leaking into his helmet. I think we should accelerate the steps to get him out of the suit here. They got him out, but the incident in March of this year was eerily similar to what happened to an Italian astronaut back in 2013. I feel a lot of water on the back of my head. Water from the cooling tubes inside Luca Parmitano's spacesuit was leaking into his helmet, and he almost drowned. For a couple of minutes there, maybe more than a couple of minutes, I experienced what it's like to be a goldfish in a fishbowl from the point of view of the goldfish. It's a nightmare scenario, according to veteran spacewalker and former NASA astronaut Garrett Reisman, who went on to become the first spacesuit engineer at SpaceX. And obviously, if you fill the helmet, you can't breathe, and you can't take the helmet off. So you're in a bad place, and it got very serious. NASA has now stopped all spacewalks at the International Space Station until Matthias's faulty spacesuit is returned to Earth later this month for an inspection. But even if it's fixed, the underlying problem is that these spacesuits, or EMUs, are decades old, and there's not many left. That big white spacesuit actually has heritage that goes all the way back to Apollo, so pre-1975. The helmet's exactly the same as the helmet that we wore on the Apollo suits. NASA knows it's a problem. I think it's critical to have a suit that works for everyone. NASA's now partnering with 2 commercial companies to develop its next-generation spacesuits, but those likely will not be ready until at least 2025. NASA's gotten quite good at keeping these old clunkers running. I think NASA's got a really capable team that will keep these suits going as long as they have to, but the right thing is to get a new suit, and the sooner the better. Kristen Fisher, CNN, New York. Ok. Nós aqui, do que tiramos daqui, a mensagem principal também que vos quero passar é, uma vez mais, ilustrar a diversidade e muitas vezes novidade do tipo de coisas que acontecem e que nunca tinham acontecido. Como é que nós fazemos para proteger as pessoas e para, de alguma forma, criar alguma resiliência para depois conseguirem adaptar precisamente a este tipo de situações? Assim, no nutshell, algumas coisas que nós temos bastante certeza e outras que temos um bocadinho de certeza. Okay? A primeira, e isto são lições aprendidas que não vêm de agora. Se nós pegarmos naquilo que são a história das expedições nos últimos 1000 ou 2000 anos, nós conseguimos encontrar muitas pistas que permanecem verdade, até porque nós, seres humanos, não evoluímos assim tanto nesta janela temporal.
Começando aqui por baixo, mais simples, um aspecto extraordinariamente importante é a qualidade da comida. Se vocês todos os dias, e pode acontecer, mas nós todos os dias, ao almoço, ao pequeno almoço, ao jantar, durante uma semana, 2 semanas, 3 semanas, comermos exatamente sempre a mesma coisa, isto tem um efeito devastador na moral, na motivação, no bem-estar dos indivíduos e depois das relações entre eles. Então, uma das grandes preocupações, não só por questões nutricionais, mas também para manter as pessoas entusiasmadas neste tipo de ambientes, e muitas vezes até só nos ambientes extremos, é não só a diversidade dos alimentos, mas também a possibilidade de que cada pessoa leve, em doses muitas vezes limitadas, os seus alimentos preferidos. Portanto, a alimentação tem um papel central na manutenção da motivação e do bem-estar, não só físico, mas também psicológico. Por exemplo, muitas vezes, neste tipo de ambientes, há vários artigos, entre aspas, que são considerados artigos de luxo. Por exemplo, uma maçã fresca, okay? Alimentos crunchy, a sensação do crunchy é uma das principais queixas de quem passa o inverno na Antártida ou quem está no espaço, é a falta da sensação do crunchy dos alimentos, e isso tenta-se introduzir. Outro aspecto fundamental e que só foi possível descobrir a partir do momento em que fomos para o espaço a primeira vez foi o chamado Overview Effect. Okay? E isto aparece aqui. Porquê é que isto aparece aqui? Porque este Overview Effect está próximo de um conceito que se chama salutogénesis. E a salutogénesis tem a ver com as propriedades positivas do ambiente natural em que estamos inseridos. Por exemplo, o facto de termos um parque à porta da universidade, o facto de só ouvir os pássaros a cantar, o facto de haver uma vista maravilhosa, ou as pessoas com quem estamos nos proporcionarem emoções muito positivas. Tudo isto são características do ambiente em que nós estamos e que nos dão, nós chamamos de salutar. Okay? São uma fonte natural de bem-estar. E que são outro dos aspectos que se tenta introduzir. No caso do Overview Effect, eu estou a fazer esta referência porque ver a Terra pela primeira vez é sempre descrito como uma experiência que não se pode comparar a mais nada na Terra, do ponto de vista que muda radicalmente a forma como pensamos a nossa existência enquanto indivíduos, enquanto grupo e muitas vezes enquanto planeta. Portanto, é uma experiência em si transformadora. Que depois me leva àquela imagem ali de cima. Aquela imagem que vocês veem ali acima é a estufa que existe na Estação Espacial Internacional. Se vocês forem a algumas bases na Antártida, também têm algumas estufas, são um bocadinho maiores. Eu já visitei uma que é um bocadinho mais pequena que esta sala, por exemplo, e que são considerados pequenos paraísos, pequenos Édens dentro deste tipo de ambientes. E quando nós vamos conversar com as pessoas que estão responsáveis pela manutenção deste tipo de pequenas estufas, e lhes pedimos para fazer uma lista das suas atividades preferidas, todas elas, sem exceção, põem o cuidar das plantas como a atividade que preferem fazer, que mais gostam de fazer. Às vezes para o espaço, por exemplo, também vou a alguns animais, pequenos animais, essa é a segunda atividade preferida. Porquê? Normalmente, e depois quando exploramos um bocadinho, porque são as pequenas coisas que conectam as pessoas com a terra ou com casa. E percebemos que neste tipo de missões, e principalmente quando elas são muito prolongadas, todas as oportunidades que nós damos às pessoas para elas se sentirem conectadas com a sua origem, seja porque tem um embrulho de surpresa escondido dentro da base e que alguém lhe diz, olha, vai ver o que está ali, e é um vídeo, ou uma carta, ou uma fotografia da família, ou uma mensagem, ou porque trabalham precisamente com plantas e até tem por exemplo, uma pessoa tem uma horta em casa e planta pepinos, plantam-se pepinos no espaço e alfaces, e tem a oportunidade de cuidar desses vegetais. Isto são formas de certa forma, enraizar as pessoas e trazê-las um bocadinho de volta às suas origens. E, por último, não menos importante, nós sabemos isto de outros contextos, não é preciso irmos para a Antártida, não é preciso irmos para uma gruta para descobrir isto, mas muitas vezes esquecemos, e neste tipo de ambientes o que se torna-se muito evidente que a disponibilidade para cooperar, para mostrar empatia
e compaixão com o outro, porque como vocês viram no exemplo que eu vos mostrava há bocado, naquele vídeo sobre a equipa que estava na Antártida, que ainda está na Antártida, e que entretanto se zangaram todos, é muito fácil, passado algumas semanas, nós nos irritarmos uns com os outros por pequenas coisas. Não é? Às vezes grandes coisas, mas normalmente pequenas coisas. E uma das lições aprendidas mais importantes é que através, primeiro, do recrutamento, mas depois também da preparação das pessoas para desenvolver um mindset de cooperação, portanto, uma atitude muito positiva face à cooperação, e estarem disponíveis para apoiar o próximo, empatizar, e mais não só do que empatizar, portanto, do perceber aquilo pelo que o outro está a passar, mas sentir compaixão, sentir a necessidade ou a vontade de, por um lado, sentir a dor e, por outro lado, querer ajudar, mesmo que signifique pôr-me a mim em segundo plano, neste tipo de ambientes, exceto quando a segurança está em risco, ok? Porque aí a conversa muda um bocadinho de figura, mas na gestão do dia-a-dia é se não o fator mais importante para garantir que no final da missão ninguém se magoou e toda a gente cumpriu os seus objetivos. Claro que, e agora mesmo para fechar, não deixa de ser curioso um outro aspecto. Não sei se há bocado vocês repararam no vídeo do astronauta, mas ele, quase depois de ter morrido afogado, faz uma piada sobre sentir-se como um peixinho dentro do aquário. Uma das coisas que se tem a certeza, ou praticamente a certeza, não há muitas, mas algumas temos certeza, é que para enviar pessoas para missões de longa duração, principalmente numa possível ida a Marte, que, by the way, está a ser adiada há 50 anos, portanto, antes de irmos à Lua já havia um plano para ir a Marte, e portanto, ele continua a ser adiado. Ainda assim, sabe-se que das 4, 6 pessoas que iam de ir nessa primeira viagem de ida e volta, tem que haver pelo menos alguém com sentido de humor. Porque, até ver, um dos melhores mecanismos de coping para lidar com situações difíceis é o humor. Okay? Seja porque se faz piadas com a própria situação em que estivemos, seja porque ainda estamos a viver a situação, mas temos que nos rir dela, seja depois para lidarmos com o que acabou de acontecer, olhamos para trás e tentamos rir. E, portanto, é uma nós chamamos de contramedidas mais potentes, a par das que vos mostrei anteriormente, é seguramente uma das contramedidas mais potentes para garantir que mesmo em situações limite, e que são limite durante muito tempo, nós conseguimos coexistir e conseguimos colaborar. Para terminar, na primeira expedição que fiz à Antártida, fui na companhia deste meu colega e coautor, o Walter Epic, que a dada altura no nosso grupo de WhatsApp, com os nossos colegas que estavam na Europa, escreve esta mensagem, aqui está um bocadinho adaptada até por causa da tradução, mas que reflete muito aquilo que, ao longo dos anos, e como eu vos dizia antes, vai ficando cada vez mais evidente. Okay? Ser o que realmente importa. Okay? Que é, de certa maneira, a capacidade de nos desligarmos, muitas vezes, não é sempre, mas por vezes, dos nossos próprios interesses, das nossas próprias necessidades, e pôr o outro, e quando eu digo o outro, não é necessariamente o outro indivíduo, o outro, a comunidade, em primeiro lugar, porque é isso que faz a diferença para que de uma forma muito rápida, mas também de uma forma muito sólida, nós consigamos construir aquilo que chamamos a coesão entre o coletivo, a confiança nos pares e a capacidade de, quando de repente é preciso largar tudo para ir resolver um problema, nós largamos tudo e vamos resolver o problema, porque eu sei que eu hoje resolvo o problema da equipa do lado e amanhã a equipa do lado vai resolver o meu problema. Muito obrigado a todos, foi um gosto e estou disponível para questões. Muito obrigado.